Vamos lá, hoje o tema da Quick Call é alta performance. E toda alta performance tem a ver 100% com a rotina, né? Como a gente estava falando, são as nossas 24 horas, o que a gente consegue fazer durante as nossas 24 horas, né? Para que a gente consiga fazer a diferença na nossa vida através de pequenas ações diárias. E como vocês sabem, essa nova temporada, né, de Quick Calls, né, quando a gente finalizou o grupo de mentoria e iniciou essa nova temporada de Quick Calls, o meu objetivo é falar sobre liderança. E aí a liderança, ela acaba refletindo todas as áreas da vida, né, não é somente o profissional, mas tem também a área pessoal, emocional. E aí, hoje eu trouxe o tema alta performance para líderes imobiliários. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela. O nome da Quick Call de hoje é Rotina de Alta Performance para Líderes Imobiliários. E a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos, rotina, bloqueio de calendário, que a gente estava falando antes. E aí, o mais importante é o que? A gente criar nessas Quick Calls a consciência, né? Ter a consciência de como é que a gente está agindo hoje, né? A gente fala do estado atual, o que eu tenho feito hoje no meu dia a dia. E aí a gente faz uma projeção do que pode ser mudado, né? Devagarinho, tá? Então, basicamente, a gente, claro, tem que sempre buscar foco, disciplina, né, os resultados acima da média. Para essa Quick Call, eu me baseei nesse livro aqui, que é Poder e Alta Performance, também é do Paulo Vieira. Eu já estudei muito Grant Cardone, Tony Robbins, e eu vejo muitos dos conceitos, né, que eu aprendi com coaches internacionais refletidos de forma mais prática, objetiva, até no que a Febracis faz. E eu tenho gostado principalmente das ferramentas, da questão prática de colocar no dia a dia. Então, por isso que eu tenho trazido algumas referências para vocês, porque tem sido isso que eu tenho vivido, né? E visto o resultado que tem trazido, tá? E aí, aqui a gente começa a questão da construção, né? Da rotina da alta performance. Que basicamente, o que é? O corretor de imóveis, ele tem uma rotina totalmente diferente de um funcionário, né, que trabalha numa empresa, das 9 às 5 da tarde. Eu vejo que o funcionário, porque eu já fui funcionária, eu sou empresária, já fui corretora de imóveis, sou empreendedora, e se parece muito com a minha vida, né, a função do corretor, porque dependemos de nós mesmos, né, a gente chama de autogestão, a gente não tem chefe, não temos ninguém dizendo o que a gente precisa fazer, cobrança, relatório, a gente não precisa fazer isso, e é aí que mora o perigo, que é nessa questão de ninguém cobrar que a gente tem a tendência a se acomodar. Então, a questão da disciplina, ela precisa ser perseguida, né, de forma mais intensa do que no emprego, por exemplo, que a gente tem objetivos em comum, equipe, cada um faz uma parte, né, e no final a gente presta conta do que a gente fez. Então, realmente é relativamente mais simples, né. E aí, quando a gente fala em rotina para profissionais do mercado imobiliário, a gente fala mercado de alta pressão, né, por quê? Por conta da instabilidade. Então, o mercado, ele é influenciado por fatores externos, que a gente não tem controle. E quando a gente tem a tendência de querer controlar tudo, né, às vezes tudo e todos, mas quando a gente percebe que esse mercado, ele é influenciado por fatores econômicos e políticos, né, a gente fica mais ou menos à mercê do que vai acontecer. E aí, assim, ó, a questão de perfil profissional, eu sempre falo que eu vejo um corretor de imóveis com dois perfis, né? Um é o corretor funcionário e o outro é o corretor empresário empreendedor. O corretor funcionário, ele é aquele que ele se apega à imobiliária onde ele está, ele cria uma dependência dos processos, dos sistemas, das rotinas, dos leads da imobiliária, enquanto o corretor empresário empreendedor, ele cria seus próprios sistemas, seu próprio branding, como se fosse uma independência mesmo, né, focado na sua própria empresa, e ele usa a imobiliária como suporte, o suporte necessário para algumas das questões que precisam ser resolvidas, né. E na minha mentoria, meu foco sempre é criar a mentalidade do corretor empresário. Corretor empreendedor é aquele que busca negócios, que vai atrás, né, do negócio, ele não fica de forma passiva aguardando, tá? Então, características, né, do mercado imobiliário. Mercado de alta pressão, o que a gente precisa realmente desenvolver a previsibilidade estratégica, a gente tem a capacidade de formar nossa própria cultura com a nossa equipe ou dentro da nossa imobiliária, né, que tem a ver com o emocional. Então, aqui fala, sem rotina, sua energia mental se fragmenta. Produtividade emocional baixa leva a decisões ruins, negociações fracas e oportunidades perdidas. Então, o que eu venho sentindo, assim, na minha vida, né, que eu gosto muito de estudar sobre a questão de frequência vibracional, né, e aí a gente entra um pouco da parte da espiritualidade, da fé, da oração, da afirmação positiva, e eu percebo, assim, na vida prática, né, isso eu acho que a gente até falou na semana passada, sobre
como eu me posiciono, como eu penso que eu sou, é como os outros vão me ver. E todas as vezes que eu decidi sair da minha estagnação, dos meus resultados medíocres, eu comecei por mim. Então, os dias que eu mais consegui, por exemplo, resultados, contratos, né, bons contratos com clientes, com consultoras, com imobiliárias grandes, também no Canadá, foi o dia que eu decidi que naquele dia tudo ia dar certo. Então, eu, mesmo trabalhando de casa, eu me arrumei, me maquiei, coloquei salto alto, eu trabalhei como se já estivesse prestando consultoria, assessoria para o maior cliente que existisse no meu mercado. E né, foram algumas vezes que isso aconteceu. E nesses dias específicos, eu recebi propostas de trabalho, recebi ligações de clientes que há meses não me ligavam, porque eu me coloquei na frequência, né, dos meus clientes. Então, quando a gente acha que primeiro tem que acontecer alguma coisa para daí, né, a hora que eu conseguir fechar uma venda, aí eu vou começar a fazer isso, a fazer aquilo. E a gente não entende que é a gente que precisa primeiro se colocar naquele lugar, né, naquela vibração, tá? Tanto mental, né, no campo vibracional. Então, é bem interessante a questão emocional, tá? Como influencia nossos resultados de vendas. Aí, a fórmula da alta performance. Então, o primeiro passo é a clareza. Saber exatamente a nossa meta, o nosso objetivo, para daí entender o que a gente precisa fazer. Porque quando a gente está no meio, eu falo do meio de um furacão, né? É tanta coisa para fazer, é tanto incêndio para apagar, né? Eu já tive vários mentorados que começavam o processo de mentoria dizendo, nossa, eu estou igual bombeiro, só apagando incêndio. O meu WhatsApp não para, cliente aqui. Então, quando a gente está nesse estado de reação, né? Porque são ações reativas, eu não estou construindo nada de forma intencional e estratégica, eu acabo sendo um profissional passivo no mercado, eu não crio nada novo, eu não alcanço resultados extraordinários, porque eu estou na passividade aguardando, né, na reação, de forma reativa. E aí, quando fala da clareza, fala da energia, daí da produtividade, e aí a influência, é como se eu precisasse primeiro. Tudo começa, né, com o primeiro passo, saber aonde eu quero chegar. E é bem interessante que até no devocional hoje falou sobre a visão extraordinária do futuro, e ao mesmo tempo a sessão de mentoria que eu tive com a Camila Vieira era a criação do mural da vida extraordinária. Tem, para quem ainda não sabe como criar o seu próprio mural da vida extraordinária, eu super recomendo que façam, tem até vídeos no YouTube, né, o próprio Paulo, Camila explicando. Eu comecei a fazer já o 3º ano que eu estou fazendo o mural da vida extraordinária, e para comparar, assim, olha, 2022, eu comecei em 2023, né, final de 2023, fazendo mural. 2023 foram os meus piores anos de vida, em todas as áreas da minha vida, todas as áreas. Eu simplesmente me coloquei numa zona de conforto tão ruim, que de vítima, de culpando os outros, o mundo, né, sobre os meus resultados, que eu só entendi que eu estava cavando o meu buraco a cada momento, né, indo para baixo, quando eu entendi que eu precisava ter uma visão clara de onde eu queria chegar. Eu estava sem esperança, sem motivação, e quando eu entendi, não, peraí, eu posso planejar o meu futuro de forma diferente, porque o cérebro não sabe a diferença do que eu imagino, né, da imaginação e da realidade. Então, eu posso sim criar minha realidade. Por mais que eu já tivesse assistido a Lei da Atração, já tivesse lido os livros de Mente Milionária do Napoleon Hill, todos dessa, porque são fases da vida que a gente busca o conhecimento, só que a grande armadilha é achar que já sabe. Porque a gente sabe o conhecimento. Mas o que nos separa, né, das pessoas de sucesso e as pessoas que têm uma vida medíocre é a ação, é colocar em prática. E de nada adianta ter feito todos os cursos que existem, ler todos os livros que existem, se na prática não estiver colocando dia a dia. Então, o poder está quem faz, né? O Paulo Vieira fala isso. O poder está na ação. Então, primeiro passo, clareza. Segundo, a energia. Então, a energia é isso que eu falei para vocês, frequência. De respirar fundo, de acreditar, declarar, mesmo não vendo, né? Trabalhar com o invisível. Aí, a produtividade, que é estruturação estratégica de atividades e tarefas. E aí, a influência, tá? Então, aqui, quando falo de influência, é a capacidade de liderar seu time com direção clara e exemplo inspirador. Na verdade, os nossos liderados, né, falando de team members, os liderados da nossa equipe, mesmo quem ainda não tem algum liderado, tem um assistente, tem uma equipe que trabalha, né, eles não fazem o que a gente fala, é igual filho. Os filhos não fazem o que a gente fala. Os filhos fazem o que a gente faz. Então, é liderar pelo exemplo. E quando a gente se torna esse líder inspirador, então, coisas que inspiram, né, os outros. Uma rotina saudável, uma rotina com atividade física, uma rotina com uma alimentação equilibrada, uma rotina de devoção, né, a Deus, uma conexão espiritual, uma rotina que cria projetos diferenciados. Então, por exemplo, no mercado imobiliário, o que tem de diferente, né? Vou criar uma série de vídeos sobre isso, e que no final vai ter uma live, agora vou criar meu canal do YouTube, agora criar projetos de conteúdo.
Isso diferencia o corretor de imóveis medíocre, né, do extraordinário, porque no processo de criação, a gente se sente mais capaz. Então, a gente só entende a nossa capacidade e a gente só adquire autoconfiança fazendo. Eu sei que eu já passei por isso, né? Eu pensava assim, não, primeiro eu tenho que ter autoconfiança, daí eu vou ter coragem para fazer o que eu preciso fazer. E aí eu entendi que não, eu precisava fazer com medo mesmo, para daí no decorrer do caminho entender que eu estava desenvolvendo a coragem, para daí no final dizer, nossa, eu confio em mim, olha o que eu fiz. Então, entender que a gente às vezes faz os processos da vida de forma invertida. E geralmente está ligado à passividade, porque basicamente a passividade é diferente de paciência. Quando a gente ouve, né, espere no Senhor, mas não é espere sentado, espere agindo, com fé. O esperar é ter a fé, a certeza que vai dar certo, mas não é de forma passiva, esperando as coisas mudarem, o governo, né, mudar, o outro candidato ganhar. Né? A passividade, ela, primeiro, mina a nossa autoconfiança, porque quando a gente não vê a nossa produção, nossa produtividade, a gente percebe que não estamos contribuindo com a vida dos outros. E se a gente não contribui, a gente se sente inútil. E o sentimento de inutilidade faz com que a gente não acredite em nós mesmos, nas nossas próprias virtudes, né? Então, essa questão de só seremos influentes no momento que nós acreditarmos que podemos influenciar de alguma forma a vida dos outros. E não é só o resultado financeiro e profissional de vendas, ele é um resultado de inspiração. Se hoje cada uma de vocês conseguir inspirar ao menos uma pessoa com alguma palavra que vocês falaram, vocês já estão inspirando as pessoas, então automaticamente vocês já estão liderando, tá? Porque se a pessoa seguir o que você fez, né, sua inspiração, ela está seguindo você, porque você já é um líder, né, naquele assunto, tá? E aqui a gente fala da clareza absoluta, né? Então, um mapa da vida extraordinária, ele é tão interessante que, através de fotos e imagens, eu uso muito inteligência artificial para o corpo que eu quero, para a cor do cabelo que eu quero, para o estilo de cabelo que eu quero, para o tipo da roupa que eu quero, para o meu postura, o meu posicionamento, os projetos que eu quero desenvolver, meu pilar de generosidade, né? Como que eu quero contribuir com o mundo, quais são esses programas novos que eu quero inventar eventos. Então, esses projetos e ideias nos fazem entender que nós somos co-criadores. Nós somos parecidos com o nosso pai. Então, nós temos a capacidade de criação. E quando a gente está no modo criativo, não sei se vocês sentem isso, a gente fica motivado. Porque, nossa, que ideia legal, né? Não tinha pensado nisso, mas agora parece tão óbvio que eu, com as minhas habilidades, posso fazer isso, né? E aí é um ciclo vicioso positivo, né? De motivação. E a gente acorda mais motivado e diz, nossa, hoje eu vou trabalhar naquele projeto. Hoje eu vou trabalhar no road tour que eu vou fazer no Brasil. Aí eu quero ir para tal cidade, eu conheço tal pessoa, aí eu vou me conectar com mais pessoas. Então, modo criatividade ativado na nossa vida, ele faz com que a gente, sem perceber, a gente acabe liderando, né, outras pessoas e inspirando, tá? E sobre a clareza absoluta, fala assim, quem eu sou como líder hoje? Quem eu tenho inspirado? Né? Quem ainda não é team leader, eu não estou falando sobre ser líder na imobiliária ou ter corretores embaixo de você, não estou falando desse tipo de liderança. Estou falando sobre inspirar. Quem eu tenho inspirado como líder hoje, né? E quem eu quero ser daqui a 12 meses? Como é que eu me vejo daqui a 12 meses? Onde estou? Que roupa eu estou vestindo? Com quem eu estou me relacionando? Em quais mesas eu estou sentando? Qual é o meu resultado financeiro? Qual é, né, na minha vida, na minha família, o meu casamento, os meus filhos? Como que eu quero me enxergar em dezembro de 2026? E a gente faz essa meditação, e é importante que a gente entenda que não são os nossos desejos, né, o melhor para nós, mas quando a gente tiver uma ideia de como a gente quer ser, né, o que a gente quer ter, que a gente apresente em oração, né, para Deus, dizendo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Por quê? Eu vou explicar, né, assim, usando meu exemplo. No Mural da Vida Extraordinária de 2025, eu coloquei que eu queria visitar o Brasil, né? Eu jamais tinha cogitado a possibilidade de a gente retornar ao Brasil para morar. Então, não estava nos meus planos, realmente, nem plano D, C, D, Z, né? Nem o plano. E foi tão interessante, só que hoje, observando o mapa que eu criei, né? As fotos que eu coloquei, então eu coloquei a família em harmonia, eu coloquei uma praia, eu coloquei piscina, eu coloquei uma vida mais saudável, nós corados de sol, academia, a nutrição, família unida. Então, todas essas fotos que eu fui colocando na minha composição do meu mural, hoje eu estou vivendo isso, mas eu não sabia que ia ser morando aqui. Então, às vezes, a gente coloca a intenção do nosso coração no sentido de ter aquele sentimento, que não necessariamente vai ser num lugar que a gente acha que, né, será, digamos assim. Então, a gente também tem que ter a flexibilidade, né, e a aceitação de entender que os planos de Deus sempre vão ser melhores que os meus,
E quando a gente, né, estiver passando por uma dor, entender que a dor que a gente passa é para nossa transformação. E aí, caso a gente não se transforme, a gente cria ciclos viciosos de dor e acaba sofrendo de novo. Então, entender que a dor que a gente passa é para uma transformação e entendermos que precisamos da autorresponsabilidade, né, de parar de culpar o próximo, né, pelos nossos resultados, e entender que a gente tem a vida que a gente merece, né. E aqui fala do o que eu preciso eliminar da minha rotina, o que preciso fortalecer imediatamente. Então, a questão do autoconhecimento, né, é entender as próprias limitações, entender as suas virtudes, né, e focar em desenvolver cada vez mais as próprias virtudes, não ficar focado nos defeitos, erros, né, do passado, não ficar naquele estado de culpa, tá? Então, isso fala da clareza, entender exatamente onde que eu quero chegar. E aqui vem a responsabilidade incondicional, né, que é entender que não adianta reclamar do mercado, não adianta ficar corrigindo o outro, ou corrigir o filho, ou corrigir o marido, ou corrigir a esposa, ou achar que o problema é a imobiliária, ou, né? Entender que os resultados que estamos colhendo hoje estão diretamente ligados ao esforço que a gente está fazendo, né? Ligado à nossa plantação. E aí, os resultados fracos significam processos fracos que você precisa revisar. Basicamente, o que nos afasta do que a gente quer é a nossa ignorância. Então, se a gente tiver o conhecimento certo, né, e aplicado da forma correta, consistente, com persistência, a gente vai, com certeza, colher prazo, tá? Pergunta do líder, né? O que eu posso fazer para esse resultado acontecer? Então, a mudança da chave, né, não é mais focar na reclamação e, pô, esse mercado, ó, tá tudo parado, não vende, ou por causa do Trump, por causa do Lula, aquela questão de responsabilizar o momento atual, né, da economia. Só que se todas as pessoas estivessem nessa posição que chama da cadeira da vítima, né, que a culpa é sempre do outro, não teríamos top producers, pessoas vendendo milhões, porque a gente vê os resultados de outros profissionais. Então, entender que se outra pessoa é capaz de alcançar aqueles resultados, eu também sou. A única coisa que ou eu não estou fazendo o que precisa ser feito de forma intensa, né, e no volume necessário, em termos de atividades, né, ou realmente eu acabo bem bloqueando na questão emocional, mental, crenças, né, que me afastam do resultado que eu preciso atingir, tá? Então, a questão do foco, né? Princípio número 3, né, da liderança, da alta performance na liderança imobiliária. Foco máximo. Então, o que você foca, expande. Então, por exemplo, eu vou falar de um exercício que eu tenho feito na minha vida, tá? De observar qual pensamento, é o primeiro pensamento que vem na minha mente quando eu vou fazer qualquer coisa. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Ontem eu fui mexer na minha gaveta de calcinhas e meias. Abri, fui ver, tava toda bagunçada. E aí aquela voz veio na minha cabeça, a voz da minha mãe dizendo, nossa, mas você é uma bagunceira, tá relaxada, tá tudo sempre bagunçado. E aí eu ouvi aquela voz, né? E aí confirmei. E disse, olha, o que eu vejo, o resultado, basicamente confirma essa minha crença, né? Que eu acreditei no que foi dito sobre mim. E só é uma confirmação. Aí, quando eu prestei atenção no que eu pensei, porque eu nunca tinha prestado atenção nas coisas que eu penso toda vez que eu faço alguma coisa. Eu disse, meu Deus, mas eu posso pensar diferente, né? Eu tenho a opção de pensar diferente. Então, a partir de hoje, eu vou pensar, nossa, como eu sou organizada. Hoje à tarde eu vou tirar meu tempo para organizar essa gaveta. Então, assim, parece tão simples, né? Eu quis trazer esse exemplo, porque ele é tão simples, mas ele se aplica em todas as áreas da vida. Desde a área profissional, de resultado, desempenho, casamento, filhos, né? Saúde. E, sem perceber, a gente tem as mesmas narrativas durante a vida toda, que é algo automático, só que a gente não se dá conta porque a gente não para ouvir o que a gente está pensando. Então, o trabalho de ouvir o que a gente pensa é a virada de chave, é o segredo para reprogramar essa comunicação. Então, a partir de agora, eu digo que eu sou organizada e cada vez que eu olho uma bagunça, eu penso, isso não combina comigo, eu vou arrumar. E é tão simples, né? Só que era um bloqueio, era uma crença sobre desorganização em casa, porque no trabalho eu sou extremamente criteriosa, organizada, estruturada, planejada, quero fazer tudo perfeitinho no trabalho. Mas a vida pessoal estava sempre assim. Então, agora eu acredito que eu também consigo ser organizada na vida pessoal. Então, quando a gente foca nas nossas virtudes, né? Por que eu falei desse exemplo? Porque eu quero focar na organização. Então, começar a observar na minha vida onde eu realmente sou organizada, porque aí vai confirmar a minha crença de organização. Porque como eu acreditava na desorganização, eu nem valorizava nos momentos que eu era organizada. E a não valorização, a gente não entende o valor próprio que a gente tem, né? E isso reflete nos nossos resultados, tá? Então, tudo que você foca, expande. Então, que tal a gente optar por focar nosso olhar, nossa energia em todas as nossas virtudes? Na generosidade,
na amabilidade, na bondade, no profissionalismo, no bom atendimento, na excelência, na calma, na tranquilidade, no estudo, né? Somos estudiosas, estamos aqui juntas hoje estudando, somos estudiosas, somos perseverantes, não desistimos, né? Não estamos na cadeira da vítima dizendo que somos fracassados, não somos essa pessoa. Então, valorizar as virtudes para que a gente possa crer, né? Confirmando o foco nas coisas boas, e que aí a gente consiga expandir em todas as áreas da nossa vida essas nossas virtudes, tá? E aqui fala do foco, né, no imobiliário. O que significa? 80% da minha atenção do meu dia, eu preciso concentrar em atividades geradoras de receita. Então, o que de fato vai fazer a diferença no meu processo de venda e o que é só vaidade? Esse é um exercício super interessante, porque o marketing, ele trabalha muito com a questão de aparecer. Eu preciso aparecer, porque eu preciso estar lá, eu tenho que ser vista, senão eu não vou ser lembrada. E nessa questão do aparecer, é onde entra a vaidade. Mas é que hoje eu não posso, porque eu não fiz o cabelo, não estou maquiada, não sei, né? E, na verdade, assim, a mensagem que a gente carrega, que é o nosso propósito, né, transformar a vida da pessoa através de um investimento imobiliário, às vezes, ela não é compartilhada, porque eu tenho limitações ligadas ao meu ego. Aí, o que os outros vão dizer? Nossa, se o pessoal lá da minha cidade me vê desse jeito, eles vão, né, falar que eu tô um fracasso, né? Então, esse nosso discurso interno sobre se preocupar com a nossa aparência demasiadamente, sim, temos que nos amar, nos cuidar, nos maquiar, botar uma roupa bonita, a gente tem que se sentir bem. Agora, quando há algo relacionado ou à aparência, ou à autossuficiência, ou não pedir de forma humilde, né, o auxílio, nos afasta do nosso resultado, é porque houve um exagero. E todo exagero é relacionado ao orgulho, né? Então, ter um cuidado de quando a gente está relacionando quais são nossas atividades geradoras de receita, entender o que é vaidade, o que realmente é uma atividade que networking vai gerar um futuro contato, né? E vai posicionar a gente como servidor naquela área. Então, quando a gente se coloca a serviço do próximo, o próximo nos valoriza. Quando a gente tem a valorização, a gente se torna uma influência, é uma liderança. E aqui, zero tolerância a interrupções, né? Então, foco. Então, como é que a gente consegue ter um foco no nosso dia? Focar em atividades que geram receita, não se deixar distrair por redes sociais, por notificações, por fofocas. Ai, meu Deus, eu preciso te contar isso que aconteceu ontem lá na imobiliária. Então, entender que a gente é responsável pelos nossos próprios resultados, então a gente tem a obrigação de focar onde a gente quer chegar. E o time com direção clara. Então, quem está liderando times, equipes, ou mesmo assistentes, pessoas, entender que se o time perceber que vocês, líderes, sabem para onde estão indo, e comunicar esse caminhar, né, para que todos saibam para onde, né, estão indo, essa clareza dos objetivos e da visão, faz com que todos trabalhem naquela mesma direção. Então, sempre sugiro, tá? Eu até achei interessante, uma mentorada minha, tinha uma equipe de 4 pessoas, e ela não fazia reunião semanal com a equipe. Como é que a equipe sabe o que tem que fazer naquela semana? Assim, é que eu vou mandando mensagem, áudio, solto. Aí, o que acontecia? Frustração, né, dos dois lados. Primeiro, porque a minha mentorada não passava claramente o que ela esperava em termos de expectativa para aquela semana, e frustração da equipe, que nunca estava bom o que eles faziam, que não agradava, né, a corretora. Então, entender que a clareza de onde a gente quer chegar e comunicar de forma simples, objetiva e direta é o segredo do sucesso quando a gente lidera uma equipe, tá? E aqui tem uma ferramenta bem prática, que é a regra 3x3, que é o quê? Todos os dias, elencar 3 prioridades, 3, não mais que 3, que são importantes, que são atividades geradoras de receita, né? E 3 tarefas essenciais para cada prioridade. Ou seja, prioridade número 1, eu preciso lançar meu canal do YouTube, porque as pessoas estão procurando no YouTube, né, como é que faz para... como é que funciona o processo de leilão, por exemplo, tá? Mas dentro dessa tarefa 1, quais são as 3 tasks, as 3 atividades que eu preciso fazer? Primeiro, saber quem vai cuidar do meu canal do YouTube, porque eu não dou conta. Segundo, saber quem vai ser meu videomaker. E terceiro, usar o ChatGPT para criar meus scripts. Pronto, dentro da prioridade número 1, eu criei 3 atividades e deleguei. Então, quem vai cuidar do ChatGPT? Eu, a videoprodutora, vou pedir indicação. E quem vai cuidar do canal do YouTube, vou achar alguém para fazer o upload dos meus vídeos, das minhas capas, fazer descrição e ter uma data semanal de publicação. Resolvi algo, né, um projeto que eu estava querendo fazer há muito tempo, de forma prática e objetiva. Em meio a tarefas que parecem todas urgentes e importantes, nós temos tarefas que servem só ou para agradar outra pessoa, porque a pessoa vai ficar muito feliz se eu fizer isso por ela, né? Ou tarefas que vão só inflar nosso ego. É que eu preciso ganhar aquele prêmio, porque com aquele troféu, se eu ganhar aquele troféu, aí minha vida vai mudar. Então, entender que o feijão com arroz bem feito traz muito mais resultado do que o extraordinário e inalcançável.
aquele extraordinário que a gente nunca consegue alcançar, porque parece que está tão longe, né? Porque a gente não foi subindo um degrauzinho por dia para chegar no extraordinário, né? Então, basicamente, os nossos resultados são feitos com a nossa rotina. E aí, em relação à energia emocional, né? O princípio número 4, que é o estado emocional que cria performance. Então, assim, a gente tem o poder de ter a intenção de estar positivo todos os dias. Ai, mas uma coisa aconteceu que eu fiquei chateada, Bianca, daí aquilo me corroeu o dia inteiro. Gente, eu já ouvi tanto isso. Poxa, mas aquela pessoa foi tão injusta, me ofendeu nisso. Nossa, aquele dia não, para mim não prestou o dia. Então, assim, temos só 24 horas, né, por dia. Se a gente deixar que algo desse tamanho ocupe toda, né, 100% do dia nosso, né, é realmente perder a oportunidade de estar desenvolvendo e criando os próprios projetos, né? E entender que, sim, as coisas vão acontecer, que são provas, são testes, a gente veio aqui para isso, né? A gente não veio para cá para ser como turista, né? Eu digo que a gente está na Terra, não está para turistar. A gente está aqui para aprender, como uma escola mesmo. Então, a gente tem prova, tem exame final, tem teste, a gente não passa, reprova, tem que fazer de novo. E assim vai seguindo a vida, né? Agora, a gente, com o conhecimento certo, a gente consegue administrar as nossas emoções a ponto de utilizar a emoção certa, né, na intensidade certa, pelo período, pelo momento certo, na ocasião certa. Aí o alto astral é a gente, quem lidera, primeiro passo, tem que mostrar que é positivo, né, que pensa positivo, que acredita no futuro e que tem esperança. Porque um líder que já chega nervoso, ansioso, deprimido, que esse mercado, né, pessoal, esse mercado, vocês viram a notícia de ontem, olha o que vai acontecer. Cara, esse líder, ele tá fadado ao fracasso, porque ele tá contagiando o time dele a não nem se mexer por conta de fatores externos, né? E a emoção contaminada, ó, equipe desmotivada e resultados em queda livre. Então, sim, a gente tem a obrigação, como líderes do mercado imobiliário, iniciou o dia, ter a intenção de vibrar de forma positiva. E tudo que sair da nossa boca que seja graça, que seja positivo, que vai fazer diferença na vida da outra pessoa, né? Aí eu botei aqui algumas práticas, né, que quem fez o método se sabe, da Febracis, né, e também tem outras experiências, que é a velocidade 0 né, esteja no momento presente, olhos nos olhos, não só na parte profissional, mas eu vejo que funciona muito no pessoal também. Então, por exemplo, quando foi a última vez que você olhou nos olhos do seu marido sem pressa e sem falar nada? Assim, olhando nos olhos dele, só silêncio, na frequência da aceitação e do amor. Sem pressa, nada. Deixa o mundo lá fora pegar fogo, né? Tá só aí, dos seus filhos, dos seus team members, né? Quem tem time. Quando você, olha, hoje eu só quero me conectar contigo. E aí, vamos fazer o V0, que é a velocidade 0. E olha nos olhos, e ali, através dos olhos do outro ser humano, a gente consegue perceber dores, insatisfação, frustração, desespero que a boca não consegue manifestar. Mas os olhos, né, como o espelho da alma, a gente consegue ler a pessoa através do olhar dela, tá? E essa é uma ferramenta, né, que eu considero que ela é simples. Gente, olha uma coisa mais simples do que olhar nos olhos de um ser humano, mas é poderosíssimo. Eu até me arrepio, assim, porque na minha vida tem feito uma diferença incrível, né? Aí a profecia do dia, a declaração do dia, é realmente decidir falar que vai dar tudo certo, é abençoar a própria casa, é dizer que hoje todos os resultados mais positivos vão acontecer. Olha que interessante, eu tenho o hábito de entrar na minha caixa de e-mail e já dizer assim, até parece que vai vir alguma coisa boa daí. Olha só, na minha observação dos meus pensamentos, eu já declarando mentalmente na minha narrativa que nada muito positivo viria nos meus e-mails. E é tão interessante que é a linguagem da autossabotagem de forma inconsciente. E claro que se eu penso isso, eu vou, né, atrair isso para a minha vida. E quando a gente começa a vibrar diferente, dizendo, nossa, a partir de agora eu vou receber propostas, vou receber retornos dos meus e-mails, eu vou receber tudo que existe de mais positivo, mensagens positivas, a gente começa a criar essa esperança, né, e visualizar algo para que seja realmente mais positivo no nosso dia, tá? Respiração, mesmo que seja 1 minuto. Eu fiz algumas reuniões, né, com profissionais aqui, diretores comerciais de construtora, donos de imobiliária. A primeira coisa que eu digo para eles, olha, respira antes da gente começar a conversar, porque eles fazem assim com a mão, assim, mexendo a mão, porque a ansiedade em pessoa. Então, nada do que eu disser, a pessoa vai conseguir receber, ela não vai estar com os ouvidos abertos, né, porque ela não está no estado mental de recepção, ela está como é que a gente diz, que é guerra, né, do estresse. Se precisasse fugir, que uma ameaça está chegando. E quando a gente está nesse estado, nada que a outra pessoa fala vai fazer algum sentido. Então, se a gente vamos respirar um pouquinho antes da gente começar a reunião, simples assim, respiração. E aí o Yes, que é uma atividade de ativação, né, o Paulo Vieira deu o nome de Yes, mas antes de conhecer o Paulo Vieira, eu fazia o Prime do Tony Robbins, eu acho que a Raquel deve conhecer o Prime. O Prime é aquela mentalização de manhã, são 20 minutinhos,
que em 20 minutos ele percorre tanto o processo da gratidão, visualização, afirmação, e a gente faz os braços, assim, começa assim, igual parecido com o Yes, né? Que começa para cima, assim, faz toda... Isso mesmo, isso mesmo. É muito similar ao Yes, porque fazendo isso, a gente tem a liberação da testosterona. E a testosterona é responsável pela coragem, né? Que nos tira desse estado de fugir, né? De ameaça. Ela nos coloca num estado de vencer a guerra. Eu tenho essa coragem e eu vou vencer essa guerra. E eu sinto isso quando eu faço esses exercícios, né? É bem interessante. Então, ativação e afirmação que reprograma a mentalidade. E aí, repetir, eu posso mais, eu não vou me contentar com essa vida medíocre que eu estou vivendo, com esses meus resultados medíocres, e não só na vida profissional, mas como em todas as áreas, né? E aí entra a parte do verbal, né, da comunicação, tá? E também tem os estudos da posição da Mulher Maravilha na frente do espelho, postura, né? Porque quando a gente nossas costas, a questão do equilíbrio dos hormônios, né? A gente recebe hormônios que deixam a gente tristes. Então, é tão interessante que a nossa fisiologia, a nossa postura corporal e a ativação do corpo, ela determina os nossos pensamentos também. Então, música, né? Eu estava tentando fazer as minhas filhas me ajudarem em casa, né? Até que eu disse, quer saber, eu vou botar uma música. Eu vou ter uma música bem ativa, que é, né, de dançar, e sair dançando no meio da casa. Pronto, tá, foi cada uma fazer o que tinha que fazer. Aí a minha filha mais velha, mãe, viu, da próxima vez só botei uma música. Eu disse, mas demorou para eu lembrar que tinha que mudar a frequência, né? Então, sim, músicas funcionam também, tá? Agora, a gestão da agenda. Como é que a gente trabalha os nossos blocos, né? Blocos de trabalho, blocos fixos, blocos emocionais, blocos de pausa. Então, basicamente, o segredo da rotina de sucesso é a gente bloquear o nosso dia para o que a gente tem que fazer. Vou usar o exemplo que eu fiz ontem. Ontem eu entrei no ChatGPT e eu tinha tanta coisa na minha cabeça, e tanta coisa assim relacionada à família, médico, exame, os projetos, 2026, mas muitas coisas. Aí eu entrei no meu projeto, né, que eu coloquei o nome 2026, e ali eu estou planejando o ano todo. Eu coloquei assim, ó, eu tenho que fazer essa semana. E fiz uma lista, mas gigante, desde ir no mercado, comprar fruta, né? Agora eu quero que você organize tudo isso que eu tenho que fazer em blocos estruturados para que encaixe nos meus 5 dias, de segunda a sexta. Gente, foi tão legal que ele foi pegando tudo que... os compromissos que eu já coloquei. Na quarta-feira de manhã eu tenho isso. E ele foi organizando. O que eu fiz ontem, sentada aqui na varanda? Abri cada bloco que ele organizou, estruturou. Abri meu Google Calendar, né, que é a agenda do Google. Cortei e colei para o meu Google Calendar. Bem certinho. Todas as coisas que eu tinha que fazer essa semana. Eu disse, meu Deus, a gente às vezes complica coisas simples, né? E aí, hoje de manhã, eu já revisei a agenda do dia todo, e aí estou fazendo exatamente o que eu precisava fazer, tipo, desde instalação de cartucho na impressora, sabe coisa bem pequenininha, simples, assim, isso aqui é importante? Senão eu não vou conseguir imprimir os documentos que eu preciso imprimir? Até isso eu coloquei. Então, fica como dica, né, para vocês abrirem o chat, qual vocês utilizam, né, sobre uma pesquisa de confiabilidade, tá, de 4 ferramentas, ChatGPT, Perplexity, Claude e Gemini, o mais seguro, que tem mais respeito à privacidade, tá? É o Claude. Então, no ranking, né? O ChatGPT é que mais vaza informação, só que eu tô tão acostumada com o ChatGPT, ele já sabe tanto, assim, de mim, fica tão mais fácil trabalhar com ele, mas só para vocês saberem, tá? Que o Claude é o mais seguro, assim, quando for colocar uma informação muito, né, sensitive, que a gente fala, né, que ninguém pode ficar sabendo, é melhor colocar no Claude, tá? Então, os blocos fixos, né? Bloco de ligação estratégica. Das 10 às 11 eu vou ligar para os meus leads. Mas se eu receber um WhatsApp do cliente naquela hora. Mas se acontecer isso, gente, entendo que é importante, pelo nome. Aí, follow-up rigoroso, reuniões essenciais, gestão proativa de leads. Quando que eu vou atualizar meu CRM? Tem que estar bloqueado na agenda de vocês. Qual que é o momento de atualizar o CRM? É um bloco de 1 hora? Você vai pegar aquela 1 hora e você vai botar no modo avião seu telefone. Porque se você estivesse atendendo um cliente, você ia atender as ligações? Não ia, né? Você ia estar focada naquele cliente, né? Com aquele olhar, assim, realmente prestando atenção. Não precisa botar no modo avião, mas põe no silencioso, né? Saibam que focar no business de vocês, primeiro que vocês merecem, né? Ter esse foco no próprio business. E segundo, que é o que vai ser responsável pelos resultados positivos de vocês. Por que eu falo isso sobre merecer? Porque eu venho lutando contra mim mesma, né? Que eu sempre priorizo os outros. Sempre os outros. Não, mas eu tudo bem, deixa para depois. O meu próprio branding fica para depois, minhas redes sociais ficam para depois, minha newsletter fica para depois. Dos clientes em primeiro lugar. Só que o que acontece com isso? Eu acabo dando um tiro no pé. Porque enquanto eu fico me boicotando, se eu estou atingindo menos pessoas, meu propósito, a minha missão, né? Ele está sendo realmente boicotado por mim mesma. E aí eu não estou transformando a quantidade de vidas que eu gostaria de estar transformando. Então, é difícil entender que
pode acontecer de nós mesmas estarmos, né, nos boicotando nesse momento da vida, né, sem perceber. Então, que a gente possa observar, assim, o nosso agir, né, e entender que somos merecedoras do que existe de melhor no mundo, e sim, somos merecedoras de resultados extraordinários e fantásticos, e sim, é o que Deus espera de nós, e é o que Ele quer pra gente. Somos merecedoras do que existe de melhor, tá? E abundância. Aí, blocos emocionais, leitura, alinhamento interno, preparação mental, e é ferramenta de ativação, é declaração de coisas positivas, é dizer, não, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Tá chovendo, tá frio, tá... não interessa. Sem água, fiquei sem luz, não interessa o que aconteça, eu decido ter o melhor dia da minha vida. E todos os dias a gente tem que tomar essa decisão, tá? E blocos de pausa, recuperação estratégica para evitar exaustão e manter energia. Eu digo por mim, quando eu fico muito tempo sentada, eu vou levantar, meu joelho dói. Mas, nossa, eu preciso levantar em menores espaços de tempo. Ou eu preciso beber água. Então, a minha meta, ó, eu preciso beber isso aqui até meio-dia. Então, esse cuidado com a gente mesma, ele é tão importante porque faz com que a gente mantenha a nossa energia, tá? A questão de exames, vitamina, ferro, e eu percebi quando cheguei aqui que o meu ferro estava baixíssimo, a ferritina estava baixíssima. Estava perto do zero, assim, né? E aí eu comecei a tomar minhas gotinhas de ferro todo dia. Nossa, eu já sou outra pessoa. Tenho disposição, tenho vontade, como eu era antes, sabe? E era ferro. Então, ter um cuidado com a nossa saúde e entender que a gente merece, né? Se cuidar e ser cuidadas, né? Eu digo cuidadas, né? Porque hoje, ao vivo, aqui estamos somente mulheres, né? Mas para o pessoal que está assistindo a gravação, serve para os homens também, né? Cuidem-se. E aqui no princípio 6, blindagem emocional, tá? Quem são as pessoas que estão em nosso entorno? Quem é nosso ecossistema? Quem tem contato muito próximo com o pai, com mãe, com vó, com tia, com tio, com família, que tem uma outra mentalidade, que ainda não está na mentalidade que você está desenvolvendo para si mesmo, né? Tem que ter um cuidado extremo, porque não adianta, é igual tomar banho. Eu vou lá, tomo banho, fico limpinha, mentalidade de sucesso, aí é primeiro contato, né? Conversei com a minha mãe, entrei na lama. Aí tá lá, toda suja de novo. Vamos lá, vamos tomar banho, afirmação positiva, tarari, tarará. Puxa, eu falei com aquele cliente, cara, que só me bota para baixo. Entrei na lama de novo. Então, a gente tem que ter um cuidado. Tem que ter um posicionamento de uma distância saudável, né? De determinadas pessoas que drenam, ó. Porque são pessoas que são drenadoras, aquelas que sugam sua energia sem dar retorno, conversas tóxicas, né? Fofoca, negatividade, reclamações infindáveis, notícias que derrubam o foco, catastrofismo midiático, pessimismo contagioso, expectativas irreais, pressões que não servem seus objetivos reais. Tem momentos que a gente recebe uma pressão de alguém que a gente vai se questionar, mas por que essa pessoa está me pressionando a fazer isso? Basicamente, eu já fiz isso, eu vou conseguir o resultado que eu tinha como meta, então não tem necessidade de eu entrar nesse fluxo de pressão. Pessoas geralmente ansiosas contaminam as outras pessoas ao redor e geram um clima de ansiedade para todo mundo, né, que não é nada produtivo. Então, a gente tem que entender que tem que viver meio que numa bolha, né, para que a gente faça diferença no mundo, né, a gente não pode ser do mundo, a gente tem que estar nesse mundo, mas cuidar para não se contaminar com as coisas do mundo, para que a gente possa fazer diferença. Senão, não é possível a gente realizar nenhum propósito, fazer a diferença, impactar vidas, né? Se a gente estiver pensando como todo mundo pensa, né? Então, a gente tem que fazer a diferença mesmo. Aí, começar o dia com afirmações, encerrar o dia com a gratidão, caderno das vitórias, né? Comemorar seus pequenos ganhos. Eu sempre falo disso, assim, porque, para mim, eu era tão exigente comigo mesma que eu só iria me parabenizar se eu conseguisse aquele resultado extraordinário. E eu entendi, meu Deus, eu nunca ia conseguir o resultado extraordinário, porque eu me chicotava tanto que eu não tinha nem forças para seguir em frente, né? E aí eu entendi, não, peraí, então hoje o que eu fiz de bom? Ah, eu fiz isso, então, contar as bênçãos, né? E os ganhos que a gente vem fazendo. E se motivar. Então, amanhã vai ser melhor ainda. Não, eu consegui fazer isso, poxa, que legal. Bebi 2 litros de água hoje, olha que legal. Então, essa pequena, o detalhezinho dos ganhos, para que a gente possa se inspirar a continuar, né? E não gerenciar a equipe em estado emocional instável. Então, assim, quando vocês sentirem, né, que vocês não estão bem, porque, gente, mulheres são de lua, né? Mudou a fase da lua, o estado emocional feminino muda. E aí, acabou. Aí eu é TPM, eu é isso, eu é aquilo. Quando a gente se perceber assim, ter a noção de que não é o melhor momento, né, para motivar os outros, né? Mas buscar, então, ser um pouco mais introspectiva, ou, de repente, falar uma coisa mais prática, técnica, que não envolva tanta emoção, tá? Aí diz aqui, espere, recupere-se, depois lidere com clareza. Para não trazer ninguém para nossa confusão mental, né? Porque o que mais tem acontecido no mundo hoje é confusão mental. Não sei se vocês percebem. Ai, mas eu deveria estar fazendo, não, a pessoa já não sabe mais o que deveria estar fazendo, está perdida, tudo no meio de um furacão. E aqui fala do princípio 7, que é a tomada de decisão, né? Decidir rápido e corrigir rápido é melhor do que não decidir. Então, assim, eu vejo por mim, gente. Nossa, durante esses anos no Canadá, eu tive tantos projetos, tantas ideias, mas eu ficava tão em dúvida. Aí eu acho que não vai dar certo. Acho que nem vou começar porque não vai dar certo.
Então, também acho que essa ideia também não é boa. Eu fiquei tão me sabotando que eu não colocava nada em prática. Ou seja, se eu tivesse colocado ao menos uma das ideias em prática, e aí eu iria ver que ia dar certo ou não, tomando a decisão de alinhamento para ir melhorando, né, devagarinho. Então, a gente mesmo fracassa quando não tenta, quando não toma a decisão de estar em movimento. Então, eu digo que a gente tem que estar sempre testando coisas novas, se permitir errar, se permitir se colocar no ridículo mesmo. Eu fiz aquilo, meu, que ridículo aquilo, mas que bom que eu tentei, ótimo, ao menos eu estou crescendo, eu estou evoluindo, e está tudo bem. Aí aqui fala sobre a decisão lenta, né, que custa a venda, a questão de velocidade, falta de direção confunde o time, padrões claros aceleram decisões. Então, o líder precisa ter critérios bem definidos que guiam escolhas consistentes e rápidas. Saber realmente para onde está indo ter foco. O que é que eu percebo? Corretores que trabalham com muitos produtos, com muitos tipos de oportunidades de investimento, não conseguem vender direito nada. Porque não se focam no produto, não se focam em quem é a pessoa que compra aquele produto, não se foca na dor daquela pessoa, não utiliza o pilar da comunicação que vai falar exatamente com aquela pessoa, e aí acaba não atraindo ninguém, porque quer atingir todo mundo e não atinge ninguém. Então, se o corretor escolher 3, 4, 5, ou modalidade de investimento ou produtos, e se focar, ir lá, fazer um vídeo, respirar, fazer live, fazer várias ativações sobre o mesmo produto, e encontrar, né, a dor daquele cliente que se encaixa como solução àquele produto, começar a sua comunicação, tanto nas redes sociais, tanto em e-mail marketing, sobre aquele foco, né, vocês vão sentir que vocês vão atrair as pessoas certas para aqueles produtos específicos, e vocês vão estar muito mais tranquilas falando sobre aqueles produtos, tá? Então, isso é o que eu vejo, assim, eu percebo, muita falta de foco, né, no mercado. E o princípio 8 é cultura de alta performance. Então, assim, ter hábitos de alta performance, que é reunião curta e objetiva, tem que ter pauta antes da gente começar. O que a gente vai fazer hoje na reunião? A gente vai ter que sair daqui com isso resolvido. Bora. Falou muito tempo desse aqui, gente, qual é a decisão? O que a maioria decidiu? Padrões definidos, scripts de atendimento, processo de follow-up, rituais de prospecção. Não começar do zero cada vez que vocês vão atender um cliente. Pô, vou ter que escrever um e-mail do zero cada vez que um lead entra? Do zero, um e-mail? Na correria, na cabeça, o que eu vou escrever? Tem que ter template de tudo, script de WhatsApp, já salvo no bloco de notas, só para ali copiar, colar. Então, vocês mesmos têm que desenvolver os seus próprios sistemas de relacionamento com o cliente para otimizar o tempo de vocês. Treinamentos semanais, buscar estar sempre aprendendo, mas sem exagerar. O que eu vejo, assim, muito, por exemplo, eu vou dar o exemplo do mercado imobiliário de Balneário, né? Então, todos os dias tem uma construtora com um produto totalmente diferente querendo apresentar um treinamento para os corretores. Eu fico pensando como esse corretor, que já tem a sua carga de trabalho diária, vai conseguir, primeiro, memorizar aquele produto, prestar atenção nos diferenciais, entender qual cliente da sua base teria interesse para especificamente aquele produto, e são, às vezes, 5 apresentações numa semana. Gente, não é, assim, nenhum humano consegue fazer isso. Então, a gestão do tempo e a gestão do seu foco é o segredo do sucesso. Tá? É isso que eu tenho, né, um feedback, né, para passar. E a questão do feedback contínuo, reconhecimento imediato, correção construtiva, indicadores visíveis. Então, assim, indicadores de todos os leads que eu adquiri nesse mês, quantos estão em negociação, quantos são lixo, quantos agendaram visita, quantos eu tenho que reativar, seus próprios números, seus próprios indicadores de sucesso. O corretor de alta performance, ele sabe os seus números e também compara o seu funil de meses anteriores. Então, quantos clientes eu atendi para gerar essa venda? Ou essa venda foi gerada e esse cliente entrou comigo no ano passado. Aí você entende a curva, a jornada de compra desse cliente é longa. Então, trabalhar a paciência, trabalhar a disciplina, trabalhar a nutrição de leads, são algumas das atividades importantes, tá? Para o corretor. Então, aqui fala dos 5 pilares, né? Primeiro, identidade. Quem você é? Você é o corretor funcionário ou você é o corretor empreendedor empresário? Essa é a primeira pergunta. Porque, com base nessa decisão, toda a sua rotina vai ser modificada. Porque o corretor funcionário, ele fica à mercê do que a imobiliária faz. A imobiliária fez isso, eu recebi esse lead da imobiliária, agora a imobiliária... Tudo gira em torno da imobiliária. O corretor funcionário. O corretor empresário diz, meu Deus, a minha empresa, qual é o meu objetivo? Cadê meu branding? Meu Deus, meu social media, cadê meu calendário de conteúdo? Será que eu vou mandar um e-mail, marketing essa semana? Vou fazer um disparo de WhatsApp. Cadê minha lista de prospecção da semana? Você, empresário, você age de um jeito diferente, você pensa de um jeito diferente, porque depende de você. O resultado. Não depende do outro. E depois também não pode responsabilizar o outro. Então, o que eu mais vejo é corretores responsabilizando o mundo pelo seu baixo rendimento. E, na verdade, ele tem que entender que ele é um empresário, né? Ele tem que ser responsável pelos resultados dele. Crenças, né? Crenças fortalecedoras aceleram vendas. Eu sou capaz de fechar qualquer negociação, porque eu só ofereço o que eu confio, o que eu acredito, então é algo seguro, verdadeiro para o meu cliente.
repetir isso todo dia. Eu sou capaz de fechar qualquer negociação. Ó, o cliente que caiu para mim, eu tenho uma mentorada, ela até foi premiada essa semana, né, na WRA. Ela diz assim, ó, caiu para mim, eu fecho. Ela só fala isso. Caiu para mim, eu fecho. Vendeu 15 milhões no ano. Durante um ano, né? 15 milhões de dólares, né? É o faturamento bruto de vendas. Caiu para mim, eu fecho. E toda reunião de mentoria, ela fala assim, não, porque quando cair para mim, eu fecho. Olha essa crença de capacidade, merecimento, identidade que essa mentorada tem, gente. Olha que impressionante, e isso reflete os resultados dela, tá? E aí, outra mentorada que também foi premiada, tem 2 premiadas, tá? No top, uma top 5 e a outra, acho que top 10 da WRA. A outra vendeu 20 milhões. E aí ela diz assim, porque os clientes começam a trabalhar comigo, eles não param de trabalhar comigo. São clientes recorrentes, ela sempre repete isso. Clientes começam a trabalhar comigo, eles não param de trabalhar comigo. Eles são clientes recorrentes. Gente, eu ouvi tanto essa frase já, ela falar. Isso é uma crença. Vocês entendem que é uma crença? E toda crença é autorrealizável, acontece automático. Porque ela acredita nisso, ela age com essa crença, e então, olha como a nossa crença, ela influencia os nossos resultados incrivelmente. E tem gente ainda achando assim, ai, não, eu não sei o que aconteceu, que eu não estou vendendo esse mês, porque, eu acho que é por causa da taxa Selic, eu acho que é por causa do Trump. Não é sua mentalidade que está deixando você dentro de uma caixinha, não está permitindo você acessar o que é seu de direito. Todos nós temos, como filhos amados de Deus, temos o direito à prosperidade e à abundância. É isso que ele espera de nós, ele quer para nós. Somos merecedores. Claro, se soubermos nos arrepender dos nossos pecados e não cometer de novo, né? Tem que ter um critério também, né? Do agir corretamente, da firmeza do caminho. Emoções, todo resultado é emocional. Gerencie seu estado interno com disciplina diária. Pessoa que já chega reclamando, que diz que nada dá certo, mas eu não consigo fechar nenhum lead para mim é bom. O que vai acontecer? Mesmo um lead bom caindo para esse corretor, ele vai dar um jeito de justificar que aquele lead não tem qualificação por causa da foto do WhatsApp, por causa da frase que esse cliente escreveu, porque a nossa lente, a gente vê o mundo com a nossa lente, né, que são nossas crenças. Então, tudo que a gente acreditar, a gente vai dar um jeito de ver daquele jeito, com os nossos óculos, com a nossa lente. E o que vai acontecer? As coisas vão se confirmando, né, porque eu penso assim, então eu vejo assim, então as coisas acontecem assim. Então, é tão interessante, eu tenho gostado muito do meu trabalho, assim, principalmente nesse processo de mentoria, porque eu tenho conhecido tanto do ser humano. E quanto mais clientes eu atendo, mais mentorados, mais corretores, mais donos de imobiliária, mais construtores, pelo discurso, eu já identifico o padrão de crenças do profissional. Então, eu já sei o porquê dos resultados, só pelo jeito que né, a pessoa se expressa. Ambiência, ação, disciplina, o ambiente molda o comportamento. Cria espaços que inspiram excelência. Aqui a gente fala do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Antes, no passado, eu não dava importância para isso. Para mim, se tivesse roupa espalhada, se a louça estivesse na pia, tava tudo bem. Mas eu penso, gente, se a minha visão de uma pessoa bem-sucedida é morar numa casa organizada, olha o que eu estou produzindo para minha vida, uma vida medíocre. Porque se eu aceito viver numa casa bagunçada, quer dizer que eu não estou à altura de uma vida excelente, próspera. Então, quando eu comecei eu tenho que estar num ambiente que essa minha visão de mim mesma estaria, né? Que é uma visão, claro, melhor. E aí a gente começa a mexer no ambiente, começa a mexer na energia, começa a estar sempre com a casa pronta para receber alguém. Esse negócio de estar sempre maquiado e arrumado. Teve épocas da minha vida que eu acordava, tomava café de qualquer jeito, fazia uma chuca no topo e ia trabalhar. Eu pensava, eu não vou falar com ninguém hoje, não tem nenhuma reunião agendada, né? Quando aparecia a oportunidade de falar com um cliente, eu dizia, eu não posso hoje, pode ser amanhã, porque eu não tinha me arrumado. Olha como eu me boicotava. Eu não estava pronta, não estava com o cabelo limpo, não estava com uma roupa legal. Aí eu disse, não, chega, todo dia para mim é dia de atender cliente. Então, hoje eu vou fazer uma reunião e as coisas começaram a acontecer. Pessoas entraram em contato comigo, vamos fazer um call? Vamos. Então, eu estava sempre pronta para esse momento. E aí eu sugiro para vocês também principalmente para quem trabalha mais de casa, né? Ter esse mindset, assim, de estar sempre pronto para falar com aquele top investidor. Para estar sempre pronto. E aí ele vai aparecer, né? A gente começa a agir na frequência, né, do top investidor, tá? Aí aqui, estrutura da rotina. Então, profecia, palavras positivas, revisão da agenda. Então, isso é muito legal, né? Quando começar o dia de vocês entram lá ou no Google Agenda, ou no Outlook, na agenda que vocês tiverem, e dá uma revisada. O que vocês têm que fazer no dia, né? Confirmar as prioridades, ajustar alguma coisa que de repente surgiu, que tem que ser feito. Contato inicial com o time. Então, é sempre legal, assim, quem trabalha com time tem que ter a reunião semanal. E começa a reunião semanal pedindo a bênção de Deus para aquela semana, para o time, para si mesmo, para a família, e agradecendo a semana anterior. Então, ali a gente já declara a nossa intenção, a gente já se posiciona de que lado que a gente está, e tem uma frase que a própria Camila Vieira fala, que é assim, que Deus afaste de mim qualquer centavo que me tire da sua presença. Essa frase foi tão forte para mim, porque eu já atendi, principalmente donos de construtoras, né, que subornavam prefeituras,
que não eram éticos, que roubavam, que aceitavam dinheiro de lavagem, né? Então, assim, eu já trabalhei nesse meio, muitos anos. E aí, sem perceber, eu também, meu próprio caráter ia sendo corrompido. E depois que eu ouvi essa frase dela, na minha oração, na minha profecia, eu sempre digo que Deus afaste de mim qualquer centavo que me tire da sua presença, para eu não errar, não deixar o dinheiro me corromper, para que não reflita, eu não abra nenhuma porta, né, para eu agir da outra força na minha vida. Então, olha que interessante isso, que alinhados com Deus, que caminhar com Deus, que quando a gente se posiciona e diz, né, que eu não vou me vender por qualquer centavo, que eu não é o dinheiro que vai me tirar da presença de Deus, você está botando o reino de Deus em primeiro lugar. Está dizendo, buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras você não. Porque Deus sabe as nossas necessidades. Ele sabe que tem que pagar a conta, ele sabe que tem que pagar o estudo de qualidade dos filhos, ele sabe das nossas necessidades. Mas se eu não me posicionar e decidir no meu dia que eu vou caminhar na presença dele, qualquer proposta pode me corromper. E aí, no momento, né, que se corrompe, todas as outras áreas estão abertas, né, para influências negativas, tá? Isso é só uma ilustração, assim, de como eu achei legal que tocou meu coração essa frase que ela fala. E aí o trabalho, né, dos 3 blocos principais. Então, eu botei 3, mas aqui é 4, ó, porque eu acrescentei 1. 4 blocos de trabalho no dia de vocês. Primeiro, vendas. Prospecção, negociação, fechamento, que é a principal geradora de receita, né? Número 2, operação, gestão de processos, sistemas, fluxos operacionais. Entra CRM aqui, tá, na operação. CRM é operação comercial. Número 3, liderança. Quem que eu vou inspirar hoje? Qual vai ser a minha palavra? E para quem, né, vai essa palavra? Vai ser para os meus investidores que estão no grupo? Eu vou gravar esse vídeo aqui, vou botar nos meus stories. Quem que eu vou inspirar nesse dia de hoje? E aí, bloco 4, marketing. Posicionamento no mercado, estratégia, ações de ativação. O que eu vou fazer nesse final de ano? Será que eu vou fazer uma masterclass? Será que eu vou convidar o pessoal para fazer um recap, né? Recapitular o ano de 2025? Quais foram as tendências de investimento imobiliário de 2025, né, que eu presenciei? Você pode começar assim, uma live. Geração de leads, nutrição de leads. Vocês estão falando com os leads que vocês captaram lá em janeiro? Pô, o cara entrou em janeiro interessado e eu abandonei o cara, nem sei onde é que ele está. Então, entender que o bloco marketing precisa existir na agenda de vocês. Então, no mínimo, esses 4 blocos, tá? Vocês têm que olhar o dia de vocês e separar nesses 4 blocos e distribuir essas atividades durante a semana. E aí, revisão de metas, né, de tarde. Onde você planejou estar. Olhar o funil de vendas de vocês para projetar futuro. Quantos leads estão perto do fechamento? Nenhum. Gente, você não está com uma previsibilidade boa de faturamento? Porque é o funil de vendas que nos dá a projeção do faturamento. Quanto mais lead perto do fechamento, mais, né, previsibilidade de entrada de dinheiro. Quanto menos, eu vou ter que correr atrás aqui e fazer acontecer, né? Follow-ups finais, nenhuma oportunidade fica sem resposta. Fechamento com gratidão no fechar do dia. Registro dos ganhos. Poxa, hoje eu fui disciplinada, hoje eu fui para academia, hoje eu bebi água, hoje eu falei com aquele cliente que ele quer investir no ano que vem, eu já quero pensar uma coisa legal para apresentar para ele, eu acho que eu vou montar um PowerPoint daquele projeto, daquela comunidade, eu acho que eu vou lá filmar. Então, assim, vocês entendem o movimento do dia de vocês, que trabalha no passado para valorizar o bom, o que a gente errou tem que corrigir, né? Se precisar pedir perdão para alguém, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa, tem que se humilhar, tem que dizer, pô, olha, eu fiz aquilo, desculpa, eu estava no piloto automático, não foi minha intenção, me arrependo, eu senti realmente que não foi legal. Pede perdão, se libera da culpa, né, para seguir em frente, tá? E aí começa a planejar lá na frente. E às vezes é interessante que o mais legal é a gente ter sonhos ousados, né? Então, na verdade, não são sonhos, são objetivos ousados. Então, para 2026, eu quero que cada um de vocês ao menos, né, tenha um objetivo bem ousado, mas ousado mesmo, assim, que vai precisar ser uma nova versão de vocês para conseguir estar lá naquele lugar fazendo o que tem que ser feito, sabe? Por exemplo, para mim, né, eu quero estar lá no palco de um evento de construtoras americanas palestrando para eles, lá no palco, e falando inglês. Então, olha que ousado, é super ousado, mas é algo que me motiva. Então, para isso, eu tenho que praticar mais meu inglês, eu tenho que fazer mais network, eu tenho que conhecer mais americanos, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, os sonhos ousados nos colocam num movimento que não tem como acordar de manhã e não querer fazer. Então, é essa visão extraordinária de futuro que tira a gente da inatividade, da passividade, da depressão, né? Da ansiedade. É a ação que tira a gente da ansiedade também, tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Nosso horário já passou. O ciclo da autogestão, então planejar, medir, executar, corrigir, então entendam que vocês são gestoras do próprio business de vocês, então vocês têm que ter uma autogestão. E o calendário de vocês vai refletir a alta performance de vocês, é no calendário que vocês vão saber sentir se vocês estão performando bem ou não, e também com os resultados, né?
Então, entender, assim, ó, os indicadores de vocês. Quais são os KPIs, né? Os Key Performance Indicators de vocês, KPI. Quais são os KPIs de vocês? Que vocês definem ter quantidade de lead, quantidade de visita agendada, quantidade de visita realizada, quantidade de proposta apresentada, quantidade... Vocês têm que ter isso meio que revisado semanalmente. Vocês são empresárias, vocês são empresários. Vocês têm que ter os números, né, na ponta, né, do lápis. Taxa de agendamento, retorno de investimento por ação, qual atividade que eu fiz gerou mais retorno, quem está crescendo, quem precisa de suporte. Então, é uma autogestão. Ninguém vai fazer isso para vocês. Ninguém. Nem o assistente, nem o dono da imobiliária. Ninguém vai fazer isso. Né? Depende de vocês, tá? Aí, a alta performance não aceita mais ou menos. Então, não, a gente tem que ter tolerância zero, né? Com interrupções. Tolerância zero com uma agenda vazia, toda em branco. Meu Deus, comecei minha semana, minha agenda está em branco. Tolerância zero com aceitar desculpas do time. Ah, pois é, eu acho que eu vou terminar isso só na semana que... Gente, vamos usar bem o nosso tempo, vamos fazer ligação, vamos mandar e-mail, vamos mandar text message, no mínimo 20 pessoas por dia, a gente tem que se conectar no LinkedIn, no Instagram, mandar mensagem, mandar comentário, ao menos 20 pessoas diferentes a gente tem que se comunicar todos os dias. Falta de clareza, emoção contaminada, tolerância ao mediano. Emoção contaminada é tão interessante que a gente só percebe depois que a gente está agindo parecido com a pessoa que a gente se contaminou. A gente vai lá, conversou com a pessoa no telefone, ou só pensou na pessoa. A gente se conecta na frequência de um jeito que, de repente, a gente está explodindo com todo mundo, está sendo agressivo, está sendo grosseiro, mas a gente está replicando o que aquela pessoa é. Então, cuidado com a energia contaminada. Eu uso muito incenso, eu gosto de incenso, né? Aí, de repente, eu abro a janela, eu acendo o incenso e falo, peço, né, pro meu marido, para as minhas filhas, passa incenso nas minhas costas, que eu sinto, às vezes, umas pedras nas minhas costas, assim, né? De carregar uma mochila pesada, e depois daquilo, tô limpa, vou tomar um banho, faço uma oração enquanto a água, né, vai limpando o meu corpo e vai me liberando de energias negativas, porque tudo é energia, e a gente tem uma facilidade extrema de se contaminar com a energia dos outros. Principalmente mulheres, nós somos mais mães, sensitivas, a gente quer ajudar todo mundo, o tempo todo. Só que às vezes a gente não está se ajudando, às vezes a gente está cavando a nossa própria cova, né, de todos os dias se boicotar, até que a gente não consegue mais nem sair, né, do buraco. Tudo isso que eu falo é por mim, tá? Eu vivi tudo isso, tá? Cheguei num ponto que eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha própria vida? Intolerância ao mediano, diz assim, não, mas assim tá bom. Ah, sempre foi assim, esse resultado desse ano tá ok, tá legal, eu acho que eu até fiz bem por tudo que eu passei esse ano, eu acho que tá... Gente, não vamos se contentar com o mediano, porque senão a gente não se motiva para ir para o próximo nível, a gente fica sempre na mesma, né? Então, ter a meta de que em 2026 eu vou faturar no mínimo o dobro do que faturei esse ano, no mínimo o dobro. Mas para isso não adianta só projetar, tem que ter as ações constantes, diárias, para daí chegar no resultado, tá? E aqui, o novo líder imobiliário. Então, emocionalmente forte, planejado, inspirador, consistente, orientado a dados, verdadeiro exemplo de disciplina. Então, olha que interessante. Tem pessoas que têm essa facilidade de liderar, né? Mas entendam que a liderança, ela é aprendida. A gente aprende a ser líder. Primeiro, começando com a transformação em nós mesmos. Então, eu só vou conseguir inspirar o outro com o que eu faço na minha vida. Porque a gente tem que ser verdadeiro, né? Não adianta dizer o que o outro tem que fazer, a gente tem que dar o exemplo. Então, é tão interessante que a transformação do mundo acontece primeiro com a nossa própria transformação. E eu, no passado, muitos anos atrás, eu pensava, meu Deus, eu quero a paz no mundo. Por que o mundo não é mais justo? Por que o mundo não é mais humano? Por que o mundo não é mais generoso? Eu tenho que aprender, tá aí eu. Quanto de generosidade eu tenho? Quanto de autorresponsabilidade eu tenho? Comecei a olhar só para mim. E aí, conforme eu ia me transformando, eu ia contando para as pessoas o que estava acontecendo na minha vida, elas também iam se transformando. E assim é o mundo, tá? E aí, aqui, ó, sua vida muda quando sua rotina muda. Aqui a gente está indo para o último slide. Primeiro, uma decisão é tudo que você precisa para começar a sua transformação hoje. 30 dias para criar novos hábitos que mudarão sua vida. E 12 meses para se tornar um líder completamente diferente e imbatível. Então, hoje a gente só precisa de 3 coisas, né? Uma decisão, que é o quê? Adotar um calendário. É só isso. Vamos sair de hoje assim, ó. Estou adotando diariamente o calendário. Decisão número 2, bloquear 4 blocos no mínimo, né? Claro, tem que incluir o bloco pessoal, buscar o filho na escola, eu tenho que, esse horário aqui eu tenho academia, esse horário aqui eu tenho, né, organizar nesse formato, mas entender que os 4 blocos têm que aparecer na rotina de vocês, tá? E aí, fazer um desafio consigo mesmo, de usar esse calendário durante 30 dias consecutivos, diariamente, executando o que tem que ser executado. Só 30 dias. Tudo bem que agora vem as festas, vem férias, mas assim, né, dezembro é um pouco mais flexível, mas comecem já, hoje é só dia 8, né? Então, se do dia 8 de dezembro ao dia 7 de janeiro, vocês tiverem ao menos planejado as ações de vocês, colocando, aqui eu vou viajar, aqui eu vou fazer isso, mas mesmo na viagem eu vou checar os meus números no CRM, mas mesmo na viagem eu vou responder para os meus clientes, mas mesmo nas férias eu vou fazer isso. É que assim, ó,
Eu vejo muitos corretores, assim, cansados da profissão, porque é como se eles trabalhassem 24 horas por dia, né? Tem corretor que recebe mensagem 2 da manhã de cliente. 2 horas da manhã, cliente querendo saber sobre investimento. Só que se a gente consegue ter o um mínimo de organização com as tarefas que geram resultados bloqueadas no calendário, a gente vai se acalmando, porque todo dia a gente faz um pouquinho, não acumula nada, não fica nada acumulado, né? Porque às vezes a gente tem um hábito de deixar tudo para, não, eu vou tirar um dia inteiro para cuidar do meu marketing. Não funciona assim. É todo dia aquela meia horinha. Então, hoje eu vou resolver só os próximos posts de 15 dias. Aí no outro dia, hoje eu vou pensar só em newsletter. No próximo, pensar só em tráfego pago. Então, é uma tijolinhos, e assim a gente constrói nosso prédio, tá? E aí, depois que completar os 30 dias, 7 de janeiro, a gente volta na segunda semana, né, de janeiro. Depois que a gente terminar os 30 dias, é momento de replicar para um mês e para mais um mês. Quando vocês, né, verem, passou um ano de alta performance. Vocês sempre revisando o objetivo, sempre tendo ao menos um objetivo ousado, ao menos um. Eu quero ser premiada, de repente seja a premiação que motiva vocês. Eu quero ser premiada com faturamento de tantos milhões de dólares, tantos milhões de reais, eu quero receber, né, um reconhecimento. Então, o que eu preciso fazer para atingir aquele meu objetivo ousado, né? E é isso. Aí, criar sua nova rotina de líder, definir 3 prioridades diárias, eliminar 3 distrações, escolher um ritual emocional. E lembre-se, a distância entre onde você quer estar é construída por ações diárias. Então, era isso por hoje. Hoje é para motivar mesmo, para que 2026 a gente entre, assim, com outra vibração, com a vibração da alta performance, do sucesso, da rotina, do botar a mão na massa mesmo, de praticar, de ousar,